Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora e praticante certificado de EFT. Uma imensa alegria poder estar aqui, poder compartilhar mais informações. O assunto hoje é trauma. Eu vou falar de técnicas para a gente gerenciar esses traumas, como eles interferem na nossa vida e principalmente como a gente pode transformar com a EFT de forma fácil, direta, objetiva. Claro, no final nós vamos ter sequência de EFT para poder aprofundar os resultados. Fico muito contente de poder estar aqui, é uma imensa alegria. O pessoal vai chegando aí na transmissão ao vivo, fico muito contente, o pessoal está chegando. E falar sobre traumas, assim, é difícil que não tenha passado por um evento traumático, né? Tem as definições tradicionais, eu gosto muito da definição da EFT, que trauma é somente um bloqueio na malha energética corporal. E tudo isso já foi confirmado em 1965 por um norte-coreano. Então, quando a pessoa diz assim, eu não acredito nos meridianos, já tem confirmação científica. Eu não acredito no EFT, tem um monte de confirmações científicas. Eu não acredito em tal coisa, tem que ver se tem confirmações científicas. A EFT nos Estados Unidos tem um monte de confirmações científicas. Os meridianos, segundo os chineses, são essas linhas de força no corpo que guardam os bloqueios, os traumas, os eventos, depois fazem essa inter-relação com o sistema nervoso, e todas as maneiras de pensar, as crenças limitantes estão ali interrelacionadas, e tudo isso começando por essa malha energética que foi atingida, que foi bloqueada, que foi descontinuada, que foi interrompido seu fluxo natural. Para os hindus, conhecido como nadis, tudo isso só para dizer o quê? Se você tem uma malha corporal desequilibrada energeticamente, o que vai acontecer é que você vai repetir mais do mesmo, vai ter mais vivências daquilo até que você cure todo aquele evento traumático. Eu teria tantas histórias sobre traumas para contar, né? E como fazer EFT de forma diferente, que a gente conhece basicamente, o que eu ensino na maioria das transmissões ao vivo é a técnica do palquinho e a técnica da carta desabafo. A técnica da carta desabafo a gente conta as histórias infelizes nessa técnica, né? Primeiro a gente escreve e depois conta batendo nos pontos. A técnica da carta desabafo, a gente vai e imagina a pessoa que nos criou aquele trauma, ou o conjunto de pessoas, ou a circunstância que nos criou aquele trauma, e a gente vai falar tudo que energeticamente ficou travado em nós, ou por questões sociais, ou por falta de oportunidade, ou por achar realmente que aquilo não vai adiantar dizer nada para a pessoa não vai se modificar, ela não vai gerar outro resultado, ela não vai se tornar diferente se a gente falar, é capaz até de tripudiar, né? E arranjar confusões ainda maiores. Então é melhor a gente curar em nós, porque o trauma tá em nós. Então, quando a pessoa vem e diz assim, Nara, eu passei por um evento muito difícil, eu procuro primeiro identificar qual é esse evento, se é no físico, se é no mental, se é nas emoções, se é no financeiro, se é relacional. Tá? E aí é que a gente vai usar a EFT conforme o objetivo, conforme a necessidade, a gente vai pegar aquele evento e transformar em momentos de sabedoria. Okay? Então, se esse fluxo natural no nosso corpo está bloqueado, é muito importante sair disso e ir para um outro patamar de relação com os eventos do passado, apesar deles serem traumáticos, horríveis, muitas vezes são eventos inesquecíveis. Tem o caso dessa minha amiga e cliente, que ela perdeu um filho, ela teve um filho que morreu por tiro, porque ele fazia parte de uma quadrilha de assalto na cidade. E aí, quando ela veio para fazer o atendimento comigo, ela estava assim, que ela não conseguia nem falar. E eu dizia para ela, que bom que tu veio, que bom que eu posso te ajudar, e que bom que tu pode contar comigo nessa hora de uma forma mais objetiva, não só um ombro amigo, mas uma pessoa que pode te ajudar com uma técnica. Tá pronta? Tô pronta. Não tô bem, mas eu tô pronta, dizia ela pra mim. E quando nós começamos a fazer EFT,
batendo nos pontos, né? Primeiro eu sabia que a coisa era séria, porque era a perda de um ente querido. E aí é a técnica que eu gosto de usar quando a pessoa não consegue falar a respeito do que ela está sentindo, ela está tão emotiva, ela tem tanta emoção represada, que é exatamente desse ponto que a pessoa parte. Ela não consegue dizer, então a gente bate nos pontos e deixa fluir o choro. Ok? Muitas vezes é só dizer assim, essa ferida por esse evento, e a pessoa voar, porque tu tá estimulando com os toques o que tá bloqueado por tanto tempo, tá guardado, tá reservado, tá preservado, tá por trás de 1000 portas, 1000 cadeados, né? Mas outros tantos bloqueios que a pessoa mesmo se impõe por questões sociais. Tá? Então, assim, no caso dela, ela sentia a injustiça por ter perdido o filho tão novo a outra questão, ela tinha dor de não ver o filho crescer. Então, nessas duas circunstâncias nós trabalhamos a FT. Primeiro, eu deixei ela ter a vazão, deixar chorar, deixar sentir o que está sentindo. Tem pessoas que choram de raiva também. Tá? Não tem problema, o importante é dar vazão, deixar isso ir. Quando uma pessoa chora de raiva, ela pode até babar, né? E é que nem o cachorro raivoso. Mas não tem problema, o importante é deixar aquilo sair, aquela emoção, transbordar, ir embora. Né? E você está liberando o seu corpo do que você segurou por tanto tempo. Então a importância de ter essa possibilidade de desabafar o que está abafado. E se está abafado com a própria energia. Então assim, eu lembro a história do desencarne da minha irmã e como eu ainda tinha emoções represadas da época que ela fez a passagem, porque no meu caso ela foi e nós estávamos de mal, assim, não é bem de mal, nós não estávamos nos falando numa circunstância minha com a minha mãe. Então aí tinha toda a sensação assim de, puxa vida, né, nós não conseguimos nem nos despedir. Eu me lembro do último olhar que ela me deu, um olhar de recriminação, assim, e foi a última vez que eu a vi no corpo. Depois fora do corpo eu já vi ela várias vezes, mas na época foi aquela sensação assim de, puxa vida, né, poderia, tudo bem que a etapa dela encerrou, mas nós podíamos ter encerrado isso de verdade e de forma diferente. Então, quando ela e outras pessoas, né, tem essas grandes perdas, né, tu não precisa ter alguém que tenha morrido na tua vida para tu ter uma grande perda. Já fiz uma live sobre isso, fiz os distanciamentos necessários, da presença de determinadas pessoas que tocam suas vidas, apesar das nossas, né? E a importância de trabalhar essa grande lacuna, né? Que para algumas pessoas visualmente até uma ferida ou um conjunto de feridas pelo corpo. Também é bacana assim, imaginar, né, que é uma outra forma de fazer EFT. Se você pudesse imaginar no seu corpo as feridas emocionais pelos traumas vividos, como eles seriam, né? E aí trabalhar nessa descrição, você vai batendo nos pontos e vai descrevendo e vai dizendo como são. São feridas, são como machucados antigos, tem tal cor, tem tal formato, estão localizados em tais partes do corpo, né? Estão são muitas máculas, são muitas feridas, são muitas marcas, né? E são feridas abertas, são feridas que ainda saem material. Aí você vai ter que entrar nesses detalhes, né? E aí a gente não está falando ainda, não está entrando na história do trauma ainda, né? Então primeiro eu falei para vocês deixar a emoção fluir sobre aquele evento, e muitas vezes a gente está na mente, que é uma zona que não sente dor, né? Mas também não sente felicidade, não sente alegria, não sente insight, não tem entusiasmo, né? É um vazio de emoções e sentimentos também, né? Então, quando a pessoa tá
ainda racionalizando as questões vividas, ela está precisando deixar as emoções irem para que possa se curar aquela ferida que a pessoa passou, né? A partir daquele trauma vivido, curar aquela ferida. Então, assim, eu falei para vocês sobre a questão de deixar a emoção ir, falei para vocês sobre descrever como seriam esses traumas no corpo, uma segunda técnica de EFT muito poderosa, e aí você vai repetir as sequências. Para quem tá chorando, você repete a sequência até ela parar de chorar. Aí você entra, né, suavemente nessa técnica, como seria esse trauma no seu corpo, tá? E aí você faz as sequências de EFT, é uma segunda técnica. Depois, uma terceira técnica é a técnica da cena de cinema, que eu gosto bastante também. A técnica da cena de cinema, ela tem vários desdobramentos, né? E eu tenho até um vídeo específico sobre a técnica de cena de cinema, mas basicamente é assim, você pega o evento que você passou, imagina uma tela na sua frente e projeta, deixa esse filme passando lá. E a primeira forma de não falar sobre o evento, mas deixar aquilo fluir, é quando você chega, bate nos pontos e só olha para a imagem, olha para o evento, não diz nada, só fica fixamente observando a cena de cinema projetada naquela tela que você criou mentalmente. Depois, você pode ir para um passo seguinte, que você começa a contar como está essa tela. Se a imagem está turva, se ela está colorida, se ela está em movimento, se ela tem som. Tá? Então você vai ter a oportunidade de trabalhar mais uma vez com a técnica da cena de cinema sem falar do evento. Você vai caracterizar a cena. E aí sim, se você sentir a vontade para começar a falar sobre ela, quais são os pontos mais importantes, os pontos que lhe chamam mais atenção no que você vê projetado, você está prontinho para fazer isso, tá? Isso te dá condições de tu trabalhar traumas sem precisar entrar na questão do trauma especificamente, contar em detalhes, né? Porque às vezes a pessoa tá muito mexida para contar em detalhes. Cara, que quando tudo isso alivia, quando essas imagens vão ficando mais suaves, menos intensas, ou então elas resistem muito para ir embora, né? Tá na hora de entrar então, por que não é bom deixar esse trauma ir? A pessoa vai ficar impune? Você vai sentir, a injustiça não vai ser desfeita? A questão do evento ter acontecido e você sentir que nada vai mudar se você deixar ir, ou então a pessoa vai lhe ferir de novo, ou então a pessoa nunca se desculpou, ela nunca se redimiu, ela nunca aceitou que errou, né? Então tudo isso faz. Outras pessoas podem vir a cair, né, nessa trama do destino, nessa armadilha do destino. E aí, se você tiver ainda esses eventos vivos em você, isso vai fazer com que você vai estar ajudando outros com isso, né? Sendo o estandarte dessa lembrança, dessa infelicidade que aconteceu. E na verdade, muitas vezes os eventos eles estão ali, eles acontecem só para que a gente possa, né, ter a oportunidade de seguir mesmo assim. Eu me lembro que uma vez uma turma inteira me indagou sobre questões emocionais, né? Uma turma de segundo semestre de integrado, quer dizer, alunos deixa eu lembrar que idade, talvez entre 14 e 16 anos. Eles me perguntaram sobre o que a gente podia fazer, né? Com tanta coisa, com tanta desgraça acontecendo, com tanto problema nas relações familiares, né? E eu disse assim, nada acontece sem uma razão. E aí, uma já levantou, tá? E o abuso sexual?
E eu disse assim, nada acontece sem uma razão. Muitas vezes a razão é a gente seguir mesmo assim. O momento, a explicação, a, o foco, a mensagem que tá ali é a gente aprender a seguir mesmo assim. Apesar das coisas que parece que tentam nos botar para baixo, que tentam nos tirar da missão de vida. E aí eu vi que a guria ficou insatisfeita com aquilo ali, porque na cabeça dela, um abuso sexual, como isso, pai? E eu sem poder falar pra ela, né, a quantidade de abusos que eu passei da minha adolescência até a idade adulta, sem poder contar pra ela, só trazendo a mensagem da história. A moral da história em tudo isso e como é possível seguir apesar dos eventos que deixam marcas não só emocionais como físicas, como mentais, né? E o seu corpo é seu ponto de atração. Se você não cura essa mácula no seu corpo, ele vai continuar vibrando. Eu vou falar isso na quarta-feira. Eu vou ter uma entrevista com o Odair Dias no Instagram dele, que é @prof_Odair_Dias. Tá? Eu vou estar ao vivo com ele às 7 da noite, quarta-feira. Vou falar como o corpo interfere no poder da atração. Tá? E como esses traumas estão lá, emitindo sempre uma vibração de injustiça, uma vibração de se sentir menos, uma vibração de rejeição, uma vibração de estar numa condição inferior ao que poderia estar, como todos que aqui vieram a esse planeta são seres que têm acesso à abundância em todos os aspectos. Então, quando uma pessoa chega e diz assim, Nara, não dá para esquecer. E aí sim é o ponto, tem que usar a técnica para falar por que não dá para esquecer, né? Por que é difícil seguir? Porque todo mundo sabe que é um absurdo o abuso sexual, mas daí a pessoa fica presa para sempre naquilo ali. A única técnica que me trouxe essa libertação foi a EFT. Então quando a pessoa chega e diz assim, tu não sabe do que eu tô falando, Nara. Eu sei. Eu tenho a vivência e eu tenho também um caminho para cura. Então, quando a pessoa vem com esses traumas mais violentos, mais sérios, elas vão precisar de um especialista em EFT certificado. Não pode ser qualquer um que fez ali EFT, um cursinho gratuito. Precisa ser um especialista certificado, que ele além de fazer o curso, ele tem uma prova que ele realiza e ele ainda vai ter o número de horas mínimas de autoaplicação para resolver suas questões. Vai relatar, vai entregar laudos das suas sequências de EFT, vai ser uma coisa bem completa. Não é simplesmente eu vou lá e fiz um curso de EFT livre. Tá mal, né? Então assim, e depois complementar, porque quando eu cheguei na EFT e eu fiz meu primeiro curso certificado, eu disse, não, acho que ainda falta mais coisa, porque tem alguma coisa que tá me faltando, eu não tô conseguindo, né? Não tô conseguindo ver em plenitude tudo isso. Aí eu comecei a fazer outros cursos fora do Brasil para poder perceber outras facetas. Que essa EFT que primeiro chegou aqui não foi a EFT com todas as informações, porque é uma técnica em expansão. Então nada melhor que fazer curso com um monte de especialistas. Né? Então eu fiz cursos com mais de 30 especialistas fora do país e eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Entrelacei um monte de outras técnicas, entrelacei o conhecimento dos arquétipos, entrelacei o conhecimento dos chakras, entrelacei o conhecimento das mensagens inconscientes, entrelacei as técnicas de resgate alma e entrelacei outras técnicas que vieram depois da EFT que também são muito poderosas. Então, quando a pessoa chega e diz assim, eu quero uma pessoa certificada com EFT, tá, mas que tipo de certificação foi essa, né? Eu quero perceber
em minhas mudanças antes de eu trazer as técnicas para as pessoas. Tudo que eu relato aqui nas lives, nos cursos, nas palestras, nas transmissões ao vivo, nos cursos à distância, o que eu relatei no livro, são vivências. Não tem nada de teorização. Claro que eu busco fundamentação científica, mas são vivências que tem por trás uma fundamentação científica. Então, quando a pessoa chega e diz assim, Nari, eu tenho um trauma terrível, tá? Mas como é que ele é? Ele é gigante, tá? Então, vamos começar por aí. Tá? Tem que saber como ir comendo mingau pelas beirinhas, às vezes. Não vai poder meter o dedo na ferida lá que já tá doendo. Você vai precisar de técnicas que você vá se permitindo com ela. Aí você vai sentindo a confiança. Eu lembro uma vez, num curso que eu assisti, a moça teve o trauma de abuso sexual. E aí o terapeuta que estava fazendo a técnica com ela, ao vivo, ali para nós vermos, né? Ele disse assim, tá, e como é que tá se sentindo? Ai, parece que eu tô sentindo as pernas mais firmes. Eu sinto as pernas, sinto mais centramento. Quer dizer, a pessoa estava totalmente na mente. Ela não estava mais no corpo, ela já não sentia mais o corpo. Então aí a pessoa recomendou para ela, você vai precisar de um especialista. Não, mas eu me auto-aplico. Você vai precisar de um especialista. Então, as pessoas querem, no olho do furacão, conseguir perceber todos os aspectos e se a coisa está realmente encerrada. E, na verdade, isso aí não existe. O que a pessoa vai precisar é de outros. Eu, uma vez por ano, me boto a minha mão na mão. A minha vida, a minha mão junto com outro especialista. E eu adoro essa autoapreciação. Às vezes a autoapreciação por outros, a percepção de outros da nossa própria vida, torna as coisas muito assustadoras, né? Eu botei até uma frase aqui que depois que eu escrevi, eu achei ela bem cruel, mas eu vou falar aqui pra vocês, ó. Se não conseguir se sentir à vontade para chorar na frente de outros, ainda não está à vontade para se aceitar com tudo que é e carrega. Então, assim, se você não está pronto para se ver com tudo que é e carrega, como é que você vai saber o que precisa curar? O que precisa transformar? O que você precisa botar à luz? E aí se permitir seguir. Então, por isso que depois dessas transmissões ao vivo, eu sempre coloco meus vídeos no meu canal do YouTube, o pessoal vai lá, ou vê de novo, pratica de novo. Bota comentários, dá sugestões para novas lives, me faz perguntas, curte os vídeos, compartilha. Muito importante fazer isso. Esse é o momento da gente bombar bem nas redes. Se não fez até então, tá mais que na hora, ok? Então, tem todas essas técnicas aí que dá para aplicar. E aí a gente nem conversou, até então com a pessoa, eu nem conversei sobre o evento com ela. Eu deixei que ela fosse se sentindo mais confortável. Isso já é um princípio de cura? Porque daí toda pessoa ferida, traumatizada em algum nível, ela não confia. E como é importante se permitir isso de novo. Como é importante ela se dar essa chance, apesar dos eventos, apesar das pessoas, apesar dos traumas, das circunstâncias anteriores. Então eu peço para vocês ficarem aí, e eu vou dar uma rica-noite pessoal que apareceu aqui na minha telinha, e nós já vamos fazer sequência de EFT, não vai embora, uma sequência de EFT bem legal para traumas, tá? A Xixica Noite, Annelise, Maria Cristina, Ana Cristina, Priscila, Daniel, Gilca, Annelise, Júlia Santos, Aline Araújo. Coisa boa ter vocês todos por aí comigo nessa transmissão ao vivo. Eu quero que vocês respirem fundo. Então, mais uma vez, quarta-feira, no Instagram do professor Odair Dias, até já botei no meu Facebook. Depois vocês deem uma olhada, eu vou deixar o link nos comentários depois, para quem quiser me ver, vai ser quarta-feira, 7 da noite no Instagram, prof_Odair_Dias, e eu vou falar sobre como o corpo interfere nas leis da atração.
e eu vou trazer essas informações importantíssimas nessa quarta-feira, nessa entrevista. Tem entrevista que eu dei por escrito com o escritor Luiz Kurs, e ele já publicou, até também já está no meu Face. E eu peço que vocês depois deem uma olhada ali, que ele fala sobre, nós falamos sobre o poder da escrita e como é que eu me descobri escritora, né? Mas o muito importante é a prática da EFT. A gente quer resultado, quer transformação, quer ir avante, quer chegar em outras etapas do mundo. E vamos à prática de EFT. Entre as sobrancelhas. Eu me vejo aqui nesse ambiente carregando meus traumas. Tudo que vivi, senti e percebi com essas dores. Eu e meus traumas. Eu e minhas experiências traumáticas. Que me fazem ter a vida que tenho hoje. E se eu mesmo assim escolhesse permitir que fiquem no passado? Deixar no passado. Somente extrair as lições positivas do que vivi. Mesmo que a única condição seja seguir em frente. Me libertar do que não tem nada mais para me dar. A não ser praticar meu poder de escolha para o meu melhor. O bem, o belo, o poderoso futuro que me espera. Eu aceito e valido melhor na minha vida. Apesar desse passado sem explicação. Respira fundo e solta. Desejo a todos uma rica semana e até quarta-feira, que ele me vê junto com o professor Odair Dias no Instagram dele. Vou falar do corpo e as leis da atração. Até lá, tchau!